Amigos de Itapipoca, da região, do estado, ou de onde você estiver me assistindo, eu quero agradecer porque tu estás acompanhando a pesquisa sobre a história do município de Itapipoca, e este é o vídeo número 8, dando continuidade às pesquisas cujo tema é Coisas da Minha Terra, História de Itapipoca. Devemos anotar que aconteceu no longo dos anos a existência de alguns cidadãos que conseguiram entrelaçar visão econômica e visão política e, em consequência, estiveram nos seus respectivos tempos participando também do social. Pela visão econômica, estes homens foram reconhecidos e elevados ao primeiro plano dentro da sociedade que viviam, por serem latifundiários. Quando o homem ganhava a importância devida, na época, pelas terras que possuía espalhadas pelo município, estes eram agraciados também com o título de coronel. Independente desta patente ter algum vínculo com hierarquia militar, não. Esta patente era adquirida pelos homens ricos do país junto ao governo, notadamente no período colonial e mais tarde nos primeiros tempos do regime republicano. Depois e até certo tempo, estas patentes complementaram os nomes dos latifundiários, que geralmente tinham influência no comércio, na política e nas camadas da sociedade, porque eram pessoas ricas. Eles eram detentores das muitas terras, partes vindas por herança e outra parte por compra, que somente por cada uma delas, no tempo que dinheiro era raro e difícil no meio circulante. Os latifundiários formavam o seleto grupo dos coronéis, e naquele tempo mais antigo em Itapipoca tinha também aquelas personalidades. Foram eles: Coronel Idelberto Barroso, Coronel Urbano Teixeira, Coronel Isaías de Castro do Canto Leite, Major Teixeira, Coronel José Romero de Barros, Coronel Firmino Martins, Coronel Joaquim Barroso Braga, Coronel Mingueira, Coronel Bento Alves. Este último estava no período da transição da Vila da Imperatriz da Serra para o sopé da Serra da Uruburetama. Existe grande número de outras pessoas que poderiam desfilar no palco da história de Itapipoca por seu pioneirismo, contudo nem todos são lembrados ou registrados, permanecendo no anonimato, mas que suas contribuições para o que somos hoje é de grande valia. Para a construção desse trabalho de pesquisa, fomos buscar, nos anais desta antiga história municipal, alguns nomes. Quem sabe tenham alguma ligação com tuas raízes, se não vejamos: Francisco Pinheiro do Lago, Tomé de Souza Queiroz, Jerônimo de Freitas Guimarães, Antônio José Moreira Gomes, José de Agrela Jardim, Vicente Xavier de Lima, Padre Antônio da Rocha Lima, Padre Luiz Gonzaga Xavier, dentre outros. Mais recentes: Anastácio Alves Braga, Antônio Perilo de Souza Teixeira, Rigoberto Romero de Barros, Geraldo Gomes de Azevedo, Urbano Barbosa, José Ayrton Teixeira, Juracim Teixeira, Manuel Alves de Freitas Cafita, Padre Francisco Abelardo Ferreira Lima, Dom Paulo Pontes,
pastor Itamar Pinto Bandeira, dentre outros. Alguns destes homens, ou outros não relacionados anteriormente, marcaram suas passagens na terra dos três climas por seus empreendimentos, tais como o Sr. Pirineus Montenegro, que criou em Itapipoca o primeiro cinema, numa daquelas casas na frente do prédio dos Correios, na Anastácio Braga. O coronel José Romero de Barros, que doou a antiga casa com terreno na Avenida Anastácio Braga para ali ser construído o Clube Social Imperatriz. O padre Francisco Abelardo Ferreira Lima, que construiu e fez funcionar o Círculo de Trabalhadores Cristãos de Itapipoca, também conhecido por Círculo Operário. O senhor Raimundo de Castro, que como prefeito construiu o Barracão. O doutor Perilo Teixeira, que construiu a Escola Normal Rural Joaquim Magalhães, mais tarde o Colégio Estadual, e o açude do Poço Verde. O monsenhor Antero José de Lima, que com recursos do governo na época do imperador Dom Pedro II, concluiu as obras da matriz de Itapipoca, hoje catedral. O mesmo monsenhor Antero fez construir o prédio do Paço Municipal com 2 andares, nos moldes da arquitetura portuguesa, construção dirigida pelo frade engenheiro professor Cassiano de Camacho, e agora inserido dentro de 1888, tempo de uma grande seca. Naquela mesma época também foi feito o açude da Nação, o açude das Madalenas, o do Ipu Mazagão. O senhor Urbano Teixeira, que montou e fez funcionar a primeira indústria de descaroçar algodão, localizada na Fazendinha, próximo de onde, mais tarde, o senhor Geraldo Barroso fez funcionar sua indústria de descascar arroz, produzindo também um fubá, tendo como matéria-prima o milho. O capitão Francisco Pinheiro, que implantou uma farmácia e ele, pessoalmente, atendia as pessoas, ensinando como aliviar suas dores. O Joaquim da farmácia e o Deusdete da farmácia do Círculo Operário, que também se especializaram nos seus tempos no atendimento a pessoas doentes. O Dr. Hugues Pessoa Amorim, muito digno dentista de Itapipoca. O Zé Benito, dedicado na sua padaria. O Bey de Souza, com sua barrigada de ata. A Beatriz Carneiro, com sua humildade, recebendo em sua casa, no pé da parede do açude, depois Hospital Beatriz Carneiro, as pessoas abandonadas nas ruas em estado terminal. O hoje está ligado com ontem, razão porque levantamos estas particularidades que fazem parte da história de Itapipoca e nos cabe preservar a memória. Dito isso, convido a você para nos acompanhar nas páginas da Bíblia Sagrada até o livro de Gênesis 14:7, que diz assim, abre aspas, depois tornaram e vieram a El-Mispate, que é Cádiz, e feriram a terra dos Amalequitas e também os amorreus, que habitavam em Arzazon Tamar. Fecha aspas. Os amalequitas eram um povo inimigo de Israel, que vivia na zona sul da terra prometida e no deserto do Sinai. Eles eram descendentes de Amaleque, neto de Esaú. Por causa de sua maldade, Deus deu ordem para a destruição dos amalequitas. Os amalequitas eram um povo nômade, de guerreiros. Desta forma, parte de suas atividades estavam ligadas ao trabalho de mercenários em guerras, e na ausência de conflito, eles faziam saques e pilhagens a pequenos grupos. A pilhagem, mesmo em tempos de paz em Israel, nunca deixou de existir. É só lembrar o episódio do bom samaritano, quando o homem foi atacado por malfeitores que lhe roubaram o que tinha e o abandonaram bastante ferido na beira do caminho, até que um samaritano o apanhou, aplicou um unguento
em seus ferimentos e o levou para a estalagem e pagou por sua recuperação. Os amalequitas atacavam pela retaguarda, o povo que fugia da escravidão do Egito pelo deserto escaldante. Os amalequitas matavam e roubavam preferencialmente os mais velhos, os doentes, os fracos, os indefesos, que andavam sempre no final da multidão. Os amalequitas se mostraram como povo covarde, perversa, e por isso Deus determinou o seu aniquilamento. Graças a Deus, este povo não existe mais. Em determinado momento, dentro da situação dificílima daquela multidão que caminhava pelo deserto, sempre acossados pelos amalequitas, Moisés, por ordem de Deus, os enfrentou numa pesada batalha corpo a corpo. O profeta Moisés orava a Deus com os braços levantados e permanecia vencendo a batalha. Quando Moisés cansava e baixava os braços, os amalequitas por um tempo prevaleciam. Então Arão e Hur, usando uma grande pedra, nela apoiaram o profeta e em seguida um de cada lado segurou os braços do profeta Moisés para cima. Finalmente, a guerra foi vencida pelo povo de Deus e os amalequitas foram exterminados da face da terra. Cuidado, porque mais dias ou menos dias, um amalequita, aproveitando teu descuido ou fragilidade, vai te atacar. Como eles são covardes, atacam por trás, atacam os velhos, os doentes, os indefesos. Contudo, os amalequitas sempre serão destruídos. Isto é ordem de Deus. Amém.